Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre equação de segundo grau. Vamos dar continuidade sobre as equações incompletas, quando ela é do tipo ax² mais bx igual a zero. Então, ela aqui é incompleta exatamente porque ela falta o termo de c, né? Então, ela só tem a e o b, está faltando c. E nesse caso aqui, temos o termo de C, né, e o A. Como sabemos, o A ele sempre tem que ser um número diferente de zero. Então, esses dois tipos elas são incompletas. Vejamos aqui. Como resolver uma equação incompleta do segundo grau quando ela é do tipo ax² mais bx igual a zero. Veja que nesse caso está faltando aquele termo independente, que é o C. Vamos ver aqui um caso, né, com números, ou seja, aparecendo aqui os coeficientes da equação. Quais são os coeficientes dessa equação incompleta? 2, que é o A, né, e o 5, que é o valor de B. Então, veja aí os coeficientes da equação. Como resolver essa equação? Então, o que nós vamos fazer aqui? É claro que existem várias formas de resolver, né, de extrair as raízes de uma equação de segundo grau. Por exemplo, uma fórmula muito usada é a fórmula de Bhaskara. Bhaskara é um cara que criou uma fórmula para resolver equações de segundo grau. Mas nem sempre tem necessidade de se usar a fórmula de Bhaskara. Existem algumas maneiras que a gente consegue resolver, extrair as raízes sem precisar usar a fórmula. Por exemplo, essa aqui incompleta, faltando o C, né? Nesse caso o C é zero. O que a gente faz aqui? Você coloca x como em evidência, como aquele termo em evidência, por quê? Porque ele aparece nesse termo e nesse. Então ele é comum nos dois termos, por isso que ele vai ser colocado em evidência, certo? Então, o que a gente faz aqui? Divide, 2x² ele vai ser dividido por x. E o que foi que restou? Restou isso aqui. Coloquei dentro do parênteses. Restou 2x. Por quê? Por que dá 2x? Quando você divide x² por x, olha, quando você divide x² por x, o que vai dar? X. Porque pela propriedade da potenciação, na divisão, você repete a base e subtrai os expoentes. Aqui tem 2, aqui tem expoente 1. Então, 2 menos 1 é 1. Então, ele fica x. Como 2 eu não consegui dividir, eu apenas vou repeti-lo. Então, esse aqui eu consegui dividir. Na verdade, o 2 eu dividi por 1, que tem bem aqui. Bem aqui tem valor 1. 2 dividido para 1, 2. E x² dividido por x é x. Da mesma forma, eu vou dividir 5x para x. Sempre você vai dividir pelo o que colocamos em evidência, que é o x. Então, ele dá quanto? Dá 5. Note que o x não aparece mais aqui. Por quê? Porque ele é como se fosse anulado, mas na verdade deu 1. X dividido por x é igual a 1. Toda letra dividida pela própria letra vai dar 1. Como assim? Digamos que essa letra aqui, ela vale 50, só um exemplo. Esse aqui vai valer 50 também. Então, 50 dividido para 50 não é igual a 1? Digamos que essa letra x valesse aqui 1000. Esse aqui vai valer 1000 também, né? Letras iguais, números iguais. Então, 1000 dividido para 1000 dá igual a 1. Então, letra dividida pela própria letra dá sempre igual a 1.
E 5 dividido para 1 que tem aqui é 5. Então, por isso que, nesse caso, quando eu dividir x para x, que dá igual a 1, eu nem preciso colocar, porque eu vou ter que fazer 5 vezes 1 vai dar 5, por isso que a divisão de 5x dividido por x dá apenas 5. Entendido? Igual a zero. Então, nesse caso, como proceder? Note que, nesse caso aqui, eu vou tirar o x, 2x mais 5, apenas aqui do parêntese. Por quê? Porque uma das raízes da equação, ela já é igual a zero. Uma das raízes já é igual a zero. Por quê? Porque se x está multiplicando esse parêntese todinho, x vezes esse número todinho que vai dar aqui, ele tem que dar zero. Então, x só pode ser zero. Porque zero vezes qualquer número não vai dar zero. Então, uma das raízes dessa equação, quando ela é do tipo ax ao quadrado mais bx, então ela sempre, uma das raízes vai ser zero, viu? Quando c for igual a zero, uma das raízes vai ser sempre zero. Então aqui, para achar outra raiz, o que a gente faz? Tira o que está dentro do parênteses, né, igual a zero, e faz o seguinte, 2x é igual a menos 5. O que foi que aconteceu? Passei o 5 para o segundo membro. Quando eu passo o 5 para o segundo membro, ele troca de sinal, isso aí vocês já sabem. Então aqui você vai continuar com a divisão, né? Você vai dividir, porque você isola o x, divide o 5 para 2, né? Porque você isolou o x, você vai dividir esse 5 para esse 2. Só que, como essa divisão não dá exata, ela vai dar 2,5, então a gente vai deixar na forma de fração mesmo. Então, quais são as raízes dessa equação? Né? Que a gente chama de conjunto solução. Esse é esse aqui, ó, conjunto solução. Então, as raízes dessa equação vai ser menos 5 meio e zero. Como eu já falei, quando tivermos a equação desse tipo, sendo que o c é igual a zero, aqui, uma das raízes é sempre zero, porque o x multiplicado por esse número que está aqui todinho, ele tem que dar zero. Então, x é igual a zero. Ok? Então, essa é um tipo de equação de segundo incompleta. Agora vamos para uma outra. Agora, nesse caso, ó, quando temos o C, mas não temos o B. Nesse caso, o B é zero. O que acontece? Temos aqui os coeficientes. A é igual a 1. Vem aqui, ó. A é igual a 1. B é igual a zero, que ele não aparece aquele outro termo que tem o x. E C é igual a menos 64. Nesse caso, temos o valor de C. O B é zero. Como se procede? O que a gente vai fazer aqui? Passar o 64 para o segundo membro, então ele vai ficar positivo. Tanto faz botar o sinal mais como não. E queremos saber qual é o número, o x ao quadrado, que vai dar 64. Evidentemente que é 8. Então, o inverso, né, da potenciação, que é a radiciação, você vai extrair a raiz quadrada de 64 para achar o valor de x. Por que colocamos esse mais ou menos? Mais ou menos. Porque nós vamos ter duas raízes, uma positiva e uma negativa. Sempre nas equações de segundo grau, trabalhamos com esse mais ou menos. Então, na verdade, nós vamos tirar aqui a raiz de 64, que vai ser mais ou menos 8. E vamos ter as seguintes raízes. Para o x1, que eu vou chamar de primeira raiz, ela vai ser positiva. Então, você vai usar esse sinal. E para a segunda raiz, ó, x2 é igual a menos 8. Então, conjunto de solução, né, dessa equação é menos 8 e mais 8.
Veja que se nós substituirmos qualquer um desses números aqui, né? Qualquer uma dessas raízes no x, a igualdade é verdadeira. Se eu colocar mais 8 aqui, mais 8 ao quadrado, não é 64? 64 menos 64 não é igual a zero? Se eu também colocar o menos 8, né, eu vou colocar ele aqui, ele vai ficar dentro de um parênteses, e esse menos, você vai ter ele como menos vezes menos, que vai dar mais. Então vai dar mais 64. Menos 64 também dá igual a zero. Por isso que as raízes da equação é exatamente isso aqui. Ok? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Dê um like aí se gostou do vídeo, certo? Se inscreva aí no canal, para que a gente possa, né, ter uma animação aí nesse canal.